Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô de volta aqui pra falar de mais uma criatura do livro de regras do Ordem Paranormal RPG. E hoje eu resolvi trazer essa criatura porque ela é relativamente simples e também muito forte, então você consegue usar ela sem ter muita dor de cabeça, sem pensar muito em muitas habilidades e coisas que ela pode fazer ou não. Ao mesmo tempo ela é extremamente forte, ela dá um teor ali de terror e um pouco até de desespero, um pouco de ansiedade nos jogadores por causa das habilidades e dos poderes dela, mas ao mesmo tempo ela não vai te dar tanto trabalho e ela também é muito forte. Você pode usar ela tanto como um boss final de alguma campanha, uma one shot para Nex mais alto, enfim, você já viu aí no título. Hoje a gente vai falar do Sempiternal. Como eu falei, essa é uma criatura muito boa tanto para uma one shot para Nex muito alto, quanto para um boss ali num final de campanha. Ela tem 360 de VD, é um VD bem forte, é uma criatura relativamente equilibrada, mas ao mesmo tempo pode se tornar um problema, tá? Ela é uma criatura ali de tamanho médio, de morte, e a gente sabe que quando envolve o elemento morte e Nex muito alto, VD muito alto, tem muitas coisas relacionadas à passagem de tempo. Eu acredito que usar um Sempiternal você vai conseguir dar aquele efeito de Deus da Morte sem necessariamente usar a relíquia de morte, né? Ali, o Deus da Morte em si, ele tem alguns efeitos de passagem de tempo bem bacana e é de uma maneira mais simplificada, então não é uma ficha tão complexa quanto a da relíquia, né? Você pode usar ela de uma maneira mais tranquila. Obviamente você tem que tomar cuidado para usar ela dependendo da ficha dos seus jogadores, porque a DT da presença perturbadora dela é 40, então a chance de alguém passar é quase nula, muito pouco provável que alguém consiga ter mais de 20 ali num teste de vontade, né? Mais de 20 de bônus, e além disso tem que tirar 20 no dado para não tomar os 8d8 de dano mental que essa presença perturbadora causa, e nem Nex 99 é imune, então qualquer Nex que tiver nessa mesa vai tomar pelo menos aí, geralmente 8d8 de dano mental, é um dano bem forte. Então se tiver um muito combatente aí com pouca sanidade, cara, 8d8 pode dar insta enlouquecendo aí nos personagens, vamos tomar cuidado. Para sentidos ela tem percepção e iniciativa normal, percepção 5d20 mais 20 e iniciativa também 5d20 mais 25, então tomar cuidado aí também, porque provavelmente ela vai ser uma das primeiras criaturas, né, um dos primeiros turnos aí vai ser o dela. Ela tem uma defesa bem alta também, 53, mas se você prestar atenção ali no VD, que é um VD 360, é quase, entre aspas, o VD máximo do sistema, e então não é uma defesa tão alta assim para o combatente, e obviamente para o especialista vai ficar complexo, mas nesse nível já é complexo de qualquer maneira. E para fortitude ele tem 4d20 mais 20, para reflexo 5d20 mais 30 e para vontade 5d20 mais 25. Se eu não me engano, eu não sei se eu falei vontade ou fortitude no começo, mas enfim, o primeiro é fortitude. O pior status dele é fortitude e ele vai ter ali 20 de bônus, então toma cuidado também com os testes de resistência que você for querer fazer se você for um jogador e for jogar contra um Sempiternal. Tenha em mente que se o seu teste estiver muito perto ali do 20, né, no teste de resistência, a chance dele passar é quase 100%. Então se for focar em teste de resistência nele, joga a DT dos rituais das habilidades lá em cima, porque senão ele vai passar facinho. Ele também tem 990 de vida, é quase 1000, ele é bem forte e não é só isso, ele também é imune a qualquer condição, obviamente efeitos e danos de morte, né, porque ele é uma criatura de morte, e ele também é imune a condições de lento e de paralisia, então não adianta tentar jogar rituais ali de debuff, né, que vão tentar paralisar ou deixar o personagem lento, deixar o alvo lento, porque não vai funcionar com essa criatura. E além disso, ele também tem resistência a corte, impacto e perfuração 20, então mesmo que você dê dano, tem que dar mais de 20, né, porque essa resistência é bem fortinha, mas como todo bom monstro de morte, toda criatura de morte tem vulnerabilidade à energia. E também tem outra coisa em mente, que não dá pra fugir dessa criatura, né, porque ela tem um deslocamento de 12 metros, que geralmente já é mais rápido do que qualquer personagem, então a não ser que o personagem use as duas ações para se movimentar, se tentar usar uma só e tentar fazer outra coisa, provavelmente o Sempiternal vai chegar perto desse jogador aí que tentou fugir e não vai dar nada legal. E aí, falando mais ou menos da única habilidade, entre aspas, que ele tem, além dos ataques ali, das movimentações e ações, né, ele tem uma habilidade, geralmente as criaturas têm 2, 3 habilidades, ele só tem uma,
que é justamente o toque acelerador. Toda vez que ele acerta um ataque, eu vou falar do ataque dele, mas toda vez que ele acerta o ataque com esses dedos alongados dele, ele envelhece 1d10 de dano, de anos da vítima, né? Então, toda vez que alguém receber um ataque dele com esses dedos alongados, que eu vou falar desse ataque já já, vai envelhecer 1d10 de anos de vida. E se a vítima sofrer 20 anos, se ela envelhecer 20 anos por causa dessa habilidade, ela fica fraca até o fim da cena. E se ela envelhecer 40 anos ou mais, ela fica debilitada. Então já vai ficar ali, tipo, mas também o personagem vai envelhecer 40 anos, obviamente ele vai ficar acabado. E se acontecer do alvo envelhecer mais de 60 anos, por causa dessa habilidade, ele morre instantaneamente. Mas obviamente, por ser uma habilidade totalmente focada ali no elemento de morte, se o alvo tiver afinidade com a morte, então se for um player, um jogador, um personagem que tiver ali afinidade com morte, ele não toma o efeito dessa habilidade. Então, eu acho que o foco aqui seria, se você que quer pegar os seus jogadores desprevenidos, é bom não ter muitos jogadores ali com afinidade em morte, porque senão essa habilidade que eu julgo ser a principal, a que vai causar mais tensão na hora do combate, não vai oferecer desafio nenhum, porque se todos eles tiverem afinidade com morte, isso aqui não vai funcionar. E como eu falei, para as ações ali dessa criatura, ela tem duas, uma padrão e uma de movimento. A padrão é agredir com esses dedos alongados dele que vocês estão vendo na imagem que eu tô deixando aí. O que acontece esse ataque, essa ação é corpo a corpo x4, então ela vai dar 4 ataques no turno dela. Ela pode dar um em cada um, ela pode dar 3 ataques em um e um no outro, pode dar 4 no mesmo personagem, enfim. É aqui que o negócio começa a ficar estranho, porque além do corpo a corpo ser x4, então ela vai dar esses 4 ataques, aí você pensa, o dano é só 4d10 de morte. É pouco para esse Nex, se você vai jogar ali com o Nex 90, por exemplo, contra esse monstro, 4d10 de morte é pouco. Mas primeiro que, obviamente, ela vai acertar, vai ser muito difícil ela não acertar, porque o ataque é 5d20 mais 40, então assim, ela pode chegar a 60 nesse ataque, para não acertar realmente só se for um tanque focado em defesa, para conseguir passar de 60 de defesa ali e não tomar um golpe desse, mas a chance dela acertar é muito grande. E esse é o ataque que toda vez que ela acerta, ela causa 1d10 de envelhecimento. Então pensa só, se ela der os 4 ataques no mesmo personagem, ela vai rolar 4 vezes o dado de envelhecimento, o d10 de envelhecimento. É uma média de 20 anos que a pessoa vai perder. Então só ali nos 4 primeiros, ali no primeiro turno, ela vai tomar 4 ataques, ela vai tomar 4 d10 de morte 4 vezes, o que já começa a ficar perigoso, e além disso, ela vai envelhecer uma média de 20 anos. Então já vai começar a ficar bem difícil a batalha ali, a conviver com essa criatura no meio do combate. E além disso, ele tem uma ação de movimento que ele pode gastar, que chama correntes de lodo, né? Ele usa essa ação para projetar, digamos que fios, vinhas de lodo, como se fosse raízes de árvore, mas na verdade é o lodo preto de morte que ele vai projetar numa área em alcance médio. E todos os seres dessa área vão sofrer 20d6 de dano de morte. Obviamente, você pode fazer um teste de fortitude com uma DT 40, aí o negócio ficou baixo, né? Porque 40 DT também é muito forte, mas se você passar dessa DT, você reduz esse dano na metade. Mas 20d6 de dano é bem pesado. E além disso, qualquer ser que ficar machucado com esse dano, ele fica vulnerável à morte. Ou seja, até o fim da cena, todos os danos de morte vão ser dobrados. Então, como eu falei, é uma ficha simples. Basicamente, tudo que eu expliquei aqui a ficha, é pouca coisa, são 2 ações, uma habilidade e a ficha dele ali de status. É só isso, mas ela pode dar um trabalho muito grande para os jogadores, pode causar uma tensão. E também, eu esqueci só de mencionar uma coisa. Nessa ação de movimento, que ele faz essas vinhas de lodo aí e causa 20d6 de dano de morte, se um personagem morrer, chegar a 0 de PV por causa desse ataque, por causa desse dano, ele se torna um enraizado, que é um outro monstro de morte também, que é um pouco mais fraco, mas pensa, se você estiver jogando ali numa party com 5 pessoas e 2 morrerem por causa dessa habilidade, vai ter o Sempiternal e mais 2 enraizados para você lidar, então o que já era difícil vai ficar quase impossível. Ou seja, como eu falei, esse é um monstro simples, é um monstro bacana, você pode usar ele numa história, ele tem uma história muito bacana, que envolve ali uma seita e pessoas e outras
criaturas que vivem ali meio que juntas e por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, né, na verdade. Então, toda essa parte que envolve morte, envolve tempo, e acelerar e retroagir tempo, essas coisas, você pode brincar muito com esse universo. Eu acho que morte é um elemento que dá pra brincar bastante com isso, e ele é uma criatura simples. Você, na hora do combate, você não vai ter muito o que fazer, assim, o que pensar, tá? É só você pegar a habilidade, ele tem uma habilidade que é padrão, ele tem as outras duas habilidades, você escolhe qual que você vai usar, ou usa tudo de uma vez e arrebenta os jogadores, e eles que vão ter que lidar com isso. E na visão do jogador, é uma coisa muito tensa, porque apesar de você saber o que ele vai fazer, é meio que você não tem muito o que evitar, você tem que se preparar pra tentar mitigar o dano que você sabe que você vai tomar uma hora ou outra. Mas e aí, o que vocês acharam dessa criatura? Eu quero saber, então deixa aqui nos comentários que eu vou sempre ler e trocar essa ideia com vocês, tá? E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos como esse, falando das criaturas do livro, montando fichas, falando de regras, falando de homebrews. Já já eu trago mais algumas novidades aí com relação ao Grimório Paranormal e a nossa parceria que tá mais de pé do que nunca. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigado mesmo e olhos sempre abertos.